Fala, pessoal! E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre castelos. Os castelos são historicamente pontos de referência para alguns grandes momentos que aconteceram na história. Disputas territoriais, confrontos e luta por poder. Mas também são referências da cultura pop, como Game of Thrones ou nos filmes da Disney. No vídeo de hoje, você vai descobrir alguns dos castelos mais incríveis localizados em Portugal. Mas antes, como de costume, já deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das mais diversas curiosidades deste incrível e lindo país. Agora sim, bora pro vídeo! Número 10. Torre de Belém. Um dos monumentos mais lindos do país, a Torre de Belém, demorou 6 anos para ser construída e foi inaugurada em 1520. Sua arquitetura no estilo manuelino tem influências islâmicas e orientais. Cercada pelas águas do rio Tejo, inicialmente servia como estrutura de defesa do litoral de Belém, onde os soldados observavam a movimentação nos mares, visando proteger o território do então rei Manuel I. Ao longo do tempo, foi perdendo então a sua função de defesa e serviu também como posto aduaneiro, fiscalizando as mercadorias que chegavam e saíam do país. E também como farol, onde serviu como ponto de partida de viajantes e expedicionários como o Vasco da Gama. Número 9. Castelo de Évora-Monte. Localizado na freguesia de Évora-Monte, no centro-sul de Portugal, foi construído no século XII, logo depois da reconquista cristã da Península Ibérica. O castelo acompanhou diversos momentos tensos da histórica política portuguesa, sendo dominado por muitos conquistadores. No ano de 1531, um terremoto na região destruiu a torre principal da edificação, que foi reconstruída no ano seguinte com um estilo arquitetônico que mistura o gótico com o renascimento italiano. Número 8. Castelo de Almorol. Localizado na freguesia da Praia do Ribatejo, começou a ser construído no século VIII, durante a expansão muçulmana, mas sua forma final só foi concluída no século XII, depois da reconquista cristã e domínio dos templários. Com muralhas elevadas e 10 torres, o castelo sofreu com um terremoto no século XVIII, que danificou então a sua estrutura. No século XIX, ficou sob o comando do exército português e hoje é um ponto turístico que atrai muitos visitantes, especialmente pela experiência de conseguir chegar ao castelo apenas por um barco que atravessa o rio Tejo. Número 7. Castelo de Bragança. Um dos castelos mais preservados do país, o Castelo de Bragança, foi construído no século XII e restaurado em 1930. Com suas muralhas de 2 metros de espessura e estilo gótico, o DNA do edifício é repleto de histórias. A mais famosa delas aconteceu na Torre da Princesa. A lenda diz que há muito tempo uma princesa órfã vivia no castelo com seu tio. A moça acabou se apaixonando por um rapaz mais pobre que saiu numa jornada em busca de dinheiro e então prometeu voltar rico para se casar com ela. O juramento tentou ser quebrado pelo tio, que não aceitava a relação, mas um milagre impediu que ela se casasse com outro. A partir daí, a princesa viveu o resto da vida isolada na torre esperando o seu amor. E aí, curtiu essa história? Então comenta aqui embaixo se você gostaria que a gente fizesse um vídeo sobre a lenda da Torre da Princesa. Número 6. Castelo de Tomar. Construído na beira do rio Nabão, no distrito de Santarém, o Castelo de Tomar começou a ser construído também no século XII. Considerado Patrimônio Mundial da Unesco, historicamente foi dominado na Reconquista Católica pelos Cavaleiros Templários. Então acabou se tornando uma sede da Ordem dos Templários, abrigando os monges e guerreiros. É muito bem conservado até hoje, sendo um ponto turístico obrigatório para quem passar pela cidade de Tomar. Número 5. Castelo de Óbidos. Construído pelos povos muçulmanos que ocupavam a região na época, o Castelo de Óbidos carrega uma arquitetura que mistura estilos barroco, romano, gótico e manuelino.
Mais tarde foi conquistado pelo rei Sacho I e servia como um importante e estratégico ponto geográfico por conta do seu porto marítimo. Hoje, o castelo tem grande relevância turística para a cidade e já foi inclusive indicado como uma das 7 maravilhas de Portugal. Até existem projetos para reformar e expandir o castelo. Número 4. Castelo de Viana do Alentejo. Localizado no distrito de Évora, é considerado um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos do final do período gótico, sendo construído durante a invasão romana da Península Ibérica. Na história do castelo estão muitas festas, casamentos, jantares celebrados durante o período de reinado de João II de Portugal, que também remodelou o castelo. O conjunto de edificações considerado monumento nacional ainda conta com a Igreja de Misericórdia, Igreja Matriz e a Capela de Santo Antônio. Número 3. Castelo de Mouros. Com a visita privilegiada do Alto da Serra da Sintra, a edificação rochosa foi construída no século IX pelos norte-africanos, que povoavam a região durante a expansão muçulmana, e depois restaurada pelo rei Fernando II no século XIX. A localização do Pico da Serra, cercada pela densa floresta, tem um enorme horizonte, onde é possível enxergar o Oceano Atlântico. Número 2. Castelo de São Jorge. O Castelo de Lisboa é um dos mais antigos do país. Existem pedaços da sua estrutura do século I a.C. e a partir daí foi então construído e reconstruído por diversos povos que ocupavam a região. A edificação foi construída num terreno muito irregular, no alto da colina mais alta de Lisboa. Por isso a vista de lá é considerada uma das mais bonitas da cidade. O castelo sofreu por décadas as consequências de terremotos que atingiram a cidade, perdendo grande parte da sua estrutura. Por isso, a sua restauração aconteceu diversas vezes. Número 1. Castelo de Santa Maria de Feira. Localizado na freguesia e cidade de Feira, o castelo é considerado um dos exemplos mais completos de arquitetura militar medieval no país, pois tem características e elementos defensivos na sua estrutura. Seu estilo principal é gótico, mas também possui uma diversidade arquitetônica influenciada por outras culturas. O castelo foi cenário de diversos fatos históricos durante séculos. A última grande reestruturação ocorreu em 1910 e desde então é um dos lugares mais legais de visitar em Portugal. Esses são alguns dos castelos mais incríveis de Portugal. E você? De qual gostou mais? Conta aqui pra gente, vai, deixa nos comentários. E não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui e te encontro no próximo vídeo. Até lá, fui!